Olá, amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos falar sobre essa troca do Maxx Crosby saindo dos Raiders indo para os Ravens. Então, uma troca bombástica aí há 48 horas, há 72 horas, um pouquinho menos que isso, da Free Agents, que vai movimentar bastante free agents, vai movimentar bastante draft também, porque muda muita coisa. Mas, antes de mais nada, não esqueça o seu like, se inscreve aqui no canal e o guia já está na pré-venda. Se você ainda não comprou, corra, o link está aqui na descrição. 200 prospectos analisados, que a gente faz esse trabalho já há 9 anos, indo para o 9º ano agora, quase uma década, e muito orgulhoso do trabalho que Davis, João Gelli e eu fazemos, tá? Então, clica aqui, vai lá, garante o seu guia para você curtir o draft legalzinho. Bom, vamos embora. Maxx Crosby trocado para os Ravens por 2 escolhas de primeira rodada. A primeira de 2026, que é a número 14, e a primeira de 2027. Maxx Crosby já é um edge rusher de 28 anos, vai fazer 29 em agosto, então a gente já conta que ele tem 29 anos, porque vai entrar para a temporada, né, com essa idade. E é um jogador que, em um período ali de tempo, e acho que em uns 3, 4 anos, a gente tratou ele como um jogador da primeira prateleira dos mortais, né? Aqueles imortais lá de Micah Parsons, Nick Bosa, Myles Garrett e TJ Watt ficavam ali, e ele era sempre o primeiro, ele sempre o quinto geral. Então a expectativa do torcedor dos Ravens é muito grande, né? Você não teve um edge rusher com essa capacidade há muito, muito tempo. Há mais de uma década, tranquilamente. Então o torcedor está empolgado por essa novidade que tem no time, mas eu achei caro. E sou sempre o cara que fala que acha caro, né, as coisas. Mas 2 primeiras rodadas, eu não esperava que os Raiders fossem conseguir isso. Achei que o valor dele seria menor, bem menor, na verdade. Principalmente porque uma dessas primeiras é uma escolha top 15. Eu tava sempre imaginando que ia conseguir uma primeira lá da 20 para lá. Porque imaginava que seriam times mais contenders, de certa forma, né, que foram em 2025 e precisavam, né, de um ajuste ali, que seria o edge rusher. Não é o caso. Os Ravens, eles pagaram a 14. Eu até acho que os Ravens são contenders, né, não me entendam mal, mas achei que seria uma escolha mais tardia essa de primeira rodada de 2026. Então a 14, acho que para os Raiders o torcedor tem que estar bastante feliz, e ainda a primeira de 2027, que eu não achei que eles pegariam 2 primeiras, mesmo que fosse uma lá 29 que seja, e a primeira de 2027. Então a 14 e a 27 é muita coisa, mas deixa eu explicar por que eu acho que é muita coisa. É um jogador com 29 anos, é um jogador que, tudo bem, estava nos Raiders, numa situação que nos Raiders ele era muito dobrado, né? Muito mesmo. Ele foi um dos jogadores mais dobrados na temporada passada. Acho que atrás do TJ Watt, atrás do Myles Garrett. Se não me engano, era o quarto, tinha mais alguém ali no meio. Então, os times ainda respeitavam bastante o Maxx Crosby e desrespeitavam o resto do time dos Raiders, né? O que é normal, porque o time dos Raiders era isso aí mesmo. Mas o Maxx Crosby, já há 2 anos, a gente vê uma queda do que a gente estava acostumado ali. 2021, 22 e 23, ele realmente era o quinto edge rusher na NFL. Eu acho que ele não foi em 2025 e não foi em 2024. Ainda é um bom jogador? Ainda é bom jogador. Mas não acho que ele esteja nesse patamar elite que 2 escolhas de primeira rodada pedem. Vamos lembrar alguns jogadores que foram trocados por 2 escolhas de primeira rodada, pelo menos, nos anos recentes. Maxx Crosby agora, Sauce Gardner, jogador muito jovem, 24 anos, no dia que foi trocado. Micah Parsons, 25. Russell Wilson, aí, né, já mais velho, mais quarterback. Matthew Stafford também quarterback. Laremy Tunsil, Jamal Adams, Khalil Mack e Jalen Ramsey. Então, assim, nos últimos anos, a maioria dos jogadores foram trocados aqui, a não ser o quarterback, todos os outros abaixo dos 25. Então, você pegar um jogador de 29 é um salto muito grande por 2 escolhas de primeira rodada. E para quem tá falando, o Felipe acha tudo caro. Vamos dar uma olhada nessa lista e parar com calma para pensar. Jamal Adams, um baita erro, né, a troca.
os Jets. Khalil Mack não funcionou, apesar de estar jogando bem aqui, a troca dele pro Chicago Bears não valeu a pena. Nem para os Bears, nem para os Raiders, porque os Raiders acabaram errando as duas escolhas, né? Mas falando em valor, não valeu para o time que comprou. Laremy Tunsil não valeu, depois ele foi trocado de novo por um valor menor. O Micah Parsons, eu acho que o Micah Parsons é uma troca que todo mundo, quase que em consenso, achou uma troca positiva, né, para o Green Bay Packers, e eu continuo achando isso. O Sauce Gardner ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, mas não são trocas que acabaram, a maioria delas não se pagaram tanto. O Jalen Ramsey também acabou sendo um bom jogador e valeu a pena, né, porque acabaram ganhando o título. Mas é um risco muito grande. E o Max Crosby, já há 2 temporadas, as 2 últimas que eu falei que eu acho que não vejo esse nível elite dele mais, e talvez não seja por conta da idade, mas a gente sempre fica com receio, né? Quando o cara bate ali, vai fugindo do auge da NFL, do auge da idade da NFL, a gente sempre fica com receio que aquela temporada não foi só uma temporada ruim para ele, foi uma temporada que já indica alguma coisa. Já são 2 temporadas assim para ele, 2 temporadas que ele não tem 60 pressões no ano. Lá em 2023, 22 e 21, quando eu achava que ele era esse quinto edge rusher da NFL, ele bateu 108, bateu 90, bateu 81. Então, assim, é uma diferença já considerável. Ano passado ele teve 53 pressões totais. Se a gente for colocar ali em quantidade de pressões comparado com os outros edge rushers, ele não fica nem no top 20. E aí você vai falar, mas Felipe, é porque ele é muito dobrado, ele estava num time ruim dos Raiders. Beleza. Pode ser que seja mesmo. Acho que aqui tem um ponto importante que faria, de repente, ele chegar num número melhor. Mas ele também era muito dobrado em 2023, ele também era muito dobrado em 2022, e o time dos Raiders também não era bom. Então, assim, eu acho que ele já demonstra uma queda, não é um risco que eu correria, eu não teria pago se fosse os Ravens. Além de tudo isso, vem ainda mais 30 milhões de dólares garantidos para essa temporada, e um contrato que vai até 2029. A parte boa é que não tem mais nada garantido, só tem 2026, mas é óbvio que os Ravens não estão pensando nisso. Aliás, eles devem até reestruturar esse contrato, porque com a troca pelo Max Crosby, eles não estão mais compatíveis com o cap, eles têm que diminuir 12 milhões aí. Então, eu acho que é uma troca que vai impactar muito essa linha ofensiva dos Ravens, tá? A gente pensa só no valor das primeiras rodadas, mas também a gente tem que pensar que essa linha ofensiva dos Ravens, ela precisa solucionar 2 ou 3 posições, assim, de forma urgente, né? Uma posição que a gente já contava era a de center, o Tyler Linderbaum, não sei se vai renovar, mas imagino que tenha ficado mais difícil agora. Se fizer uma grande reestruturação de muita coisa, acho que ainda cabe. Mas é isso, você vai ter que se esforçar e vai ter que arriscar. Eu acho que nesse momento você já arriscou muito, então que vá até o final, reestruturando o contrato de todo mundo aí, reestrutura o contrato do Lamar e joga essa bomba para frente, porque já é um risco muito grande essa tomada de decisão pelo Max Crosby, mas talvez mesmo arriscando muito, você não consiga resolver a linha ofensiva, a não ser que você seja muito competente no seu draft na segunda rodada em diante, tá? E ainda tem outros problemas que esse time precisaria resolver também, né? Então, eu achei que foi muito recurso alocado em um jogador só, que era uma necessidade dos Ravens, legal, mas que é um jogador que já tá com 29 anos, eu imagino que daqui a 2 anos, realmente, ele já não esteja, talvez, nem na conversa aí de um edge rusher top 15 da NFL. Temos casos de edge rushers que jogam de forma muito longeva, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, de um Khalil Mack, que até citei aqui já no vídeo, mas não é a regra, né? O Khalil Mack é a exceção. Então, se ele tiver ali num caminho do Khalil Mack e durar muito tempo e jogar esse contrato inteiro, legal, até vale. Mas se for o caminho natural das coisas, acho que foi muito arriscado. Agora, falando dos Raiders, eu achei fantástico, né? Os Raiders conseguiram tirar um valor que eu achei que eles não conseguiriam mais. Achei que o timing dessa troca já tinha passado, como foi com os Bengals, com o Trey Hendrickson.
E eles conseguem ainda uma escolha top 14, uma escolha top 15. Você pegar, por exemplo, abre muita possibilidade, né? Você pegar o Mendonça na 1 e na 14 você pega um right tackle, que é uma necessidade muito grande, ou você pega um wide receiver, de repente um Jordan Tyson tá ali disponível, um Makai Lemon, não sei. Mas você consegue ainda pegar um jogador que era muito improvável que os Raiders conseguiriam pegar. Ainda, todo mundo fala, a classe é ruim, é ruim, é ruim. Mas a classe não é ruim a ponto de você não ter jogadores titulares na escolha 14. Você vai conseguir encontrar titulares ali. Então, os Raiders têm que acertar, têm que ser muito precisos, não inventar a roda como inventaram a roda, né, naquelas escolhas do Khalil Mack, que acabaram, né, não se pagando e sendo só pegando bust praticamente. Mas dá para fazer um trabalho muito bem feito aqui de rebuild por parte dos Raiders. E ainda abre um valor considerável. Eu acho que os Raiders têm que ser muito ativos na free agency, especialmente na defesa e talvez em uma posiçãozinha assim na linha ofensiva. No máximo, o resto deixa para o draft. Um veterano, talvez, de wide receiver e o resto montar o seu ataque via draft para você ter Fernando Mendonça com jogadores jovens, wide receivers jovens, tight ends, você já tem, no caso o Brock Bowers, já tem, né, o Michael Mayer, já é uma situação positiva ali na posição de tight end, então você precisa de armas, tanto de wide receivers quanto de running back mais jovens, para você deixar o Fernando Mendonça desenvolver junto com esses caras e criar química ao longo prazo. Raiders, baita negócio. Ravens, perigosíssimo. Perigosíssimo. Bom jogador, mas perigosíssimo. Eu não teria feito. Queria saber a opinião de vocês. Manda aqui nos comentários e eu vou ler todos. Se você é torcedor dos Ravens e tá feliz, tem que ficar feliz mesmo. Neste momento, vamos viver 2026. 2027 a gente vê depois. Não é isso? Grande abraço, até mais e tchau.